Hoje nós vamos falar, então, mais no geral, para vocês terem a visão ou o âmbito de como a equipe de enfermagem pode estar auxiliando no tratamento dos nossos recém-nascidos. Vamos então à nossa palestra. O tema de hoje é assistência de enfermagem na unidade de terapia intensiva neonatal. Vamos falar um pouquinho sobre a história da neonatologia. No século XIX, as crianças eram ignoradas pelos médicos, não existiam instituições que se dedicassem aos cuidados com as crianças, eram altas as taxas de mortalidade infantil, principalmente entre os recém-nascidos prematuros. Então, as crianças no século XIX, elas não eram vistas como crianças, elas eram vistas como pequenos adultos. E, infelizmente, eles não tinham esse cuidado para com os recém-nascidos, e principalmente quando eles eram mal formados ou prematuros. Altas taxas de mortalidade adicionadas da queda nas taxas de natalidade, criou-se um receio na população europeia de despovoamento e vulnerabilidade da defesa nacional. Então, nesta época, surgiu na Europa um movimento pela saúde da criança entre 1870 e 1920, que tinha como objetivo preservar a vida de todas as crianças. Então, vejam que é bem recente esse cuidado com os prematuros, ou com os recém-nascidos, ou com as crianças. Para mudar sua vida. Infelizmente, até esta data, nós não temos relatos de cuidados específicos às crianças. Então, nós temos, dentro de 50 anos, um cuidado maior, porque eles pensavam na defesa nacional do seu território. E isso iniciou na Europa e assim se expandiu a todos os continentes. Este movimento ficou registrado como um dos primeiros momentos da medicina neonatal. Com todo esse movimento social, o cuidado preventivo passou a ser praticado em maternidades, foram aplicadas e incubadoras foram criadas, construídas. Então, eles perceberam que para cuidar do recém-nascido, quando ele nascia, ele tinha algumas especificidades do tratamento, como a falta de termorregulação da criança, ela não conseguia se aquecer sozinha, a desnutrição, porque ela não conseguia se alimentar sozinha, não tinha o autocuidado. Então, esses cuidados, eles começaram a perceber e assim colocar no tratamento aos nossos recém-nascidos. Foram criados vários outros centros que seguiram os princípios do obstetra francês, chamado Pierre Bandin. E nós sabemos que esse obstetra, ele foi um marco revolucionário dentro da história da neonatologia. Criou um ambulatório de puericultura no Hospital Charité, em Paris, no ano de 1892. E Bandin foi o responsável pelo desenvolvimento dos princípios e métodos que passaram a formar a base da medicina neonatal. Então, a partir dos cuidados de um obstetra, então, a partir dessas especificidades, criou-se, então, a primeira especialidade na área de recém-nascidos, a especialidade em neonatologia. Em 1878, foi construída uma incubadora semelhante a uma chocadora de ovos de galinha. Ela foi idealizada pelo professor e obstetra parisiense Stéphane Etienne Turner, que a gente observa em vários produtos da medicina com este nome Turner, por ele estar sempre avançando nesses métodos. Este detalhe da figura que a gente observa não é especificamente o que foi criado na época, mas bem parecido. Uma caixa onde se tinha um motor que aquecia e tinha uma visualização do bebê. E aí eles conseguiam verificar a coloração da criança, se ela tinha movimento, se ela chorava, se ela precisava de algum cuidado e, ao mesmo tempo, conseguiam manter o fator termorregulação dentro dos parâmetros normais. Depois ela foi evoluindo e nós temos aqui nesta imagem incubadoras parecidas com berços, mas aí ela já tinha um pouco mais de tecnologia. Ela já tinha rodas, tinha o motor já com o fator de termômetros e também era transparente, onde você tinha uma visualização muito melhor para o cuidado do recém-nascido. E nós temos atualmente as incubadoras mais tecnológicas, onde você tem, além de ter o visor, porque nas antigas você tinha que abrir todo
este recipiente superior. E aí aquele calorzinho que a criança tinha adquirido durante o tratamento se esvaía. E aí começava tudo de novo o fator termorregulação, ou aquecimento da temperatura. E já nas incubadoras atuais, nós temos portinholas, onde você só entra com o braço e você manipula a criança sem diminuir tanto esse calor da criança, né, o fator de temperatura. Tem também suporte para monitores, para os suportes de soro. Tem também aqui o monitor multiparâmetro, a gente consegue observar todos os sinais vitais dessa criança, e as rodinhas e também um local onde você coloca os materiais necessários para o cuidado desse recém-nascido. Lembrando que a gente pode também levar esta incubadora para onde quiser, para onde precisar, como crianças que devem ser levadas para centros cirúrgicos quando nascem, né, ou depois durante o tratamento, ou para algum outro setor de exame diagnóstico, você também tem essa tecnologia que a criança não sai do tratamento básico de oxigenoterapia, dos parâmetros multifatoriais que eles têm para estarmos cuidando desse recém-nascido, por ele ser uma criança com grande complexidade e gravidade. Nós temos também um berço chamado de berço calor radiante ou berço de calor irradiante, depende da literatura. E esses berços também, além de serem utilizados em unidades de terapia intensivas neonatais, são utilizados também na sala de parto ou nos centros obstétricos ou centros cirúrgicos. Ele é fácil de você atender a criança, porque aqui logo acima desce esse calor e a criança pode ficar sem roupinha e você consegue manipulá-lo, ver a coloração, dar a nota do Apgar, realizar todos os procedimentos iniciais para a criança viver tranquilamente, sem nenhuma broncoaspiração ou algum fator relevante de gravidade. Então, a gente também tem a facilidade de limpeza por ser transparente, uma tampa de acrílico, e também ele tem todos os parâmetros e todos os fatores tecnológicos de uma incubadora para você estar levando monitores, soros e alguns outros equipamentos necessários, como a bomba de oxigênio, de ar comprimido, que você tem necessidade para levar. O berço de calor irradiante está ali para te auxiliar. Lembrando que ele não é um berço de transporte, porque ele é aberto somente de admissão ou tratamento dentro das unidades de terapia intensivas. Para assegurar o atendimento aos recém-nascidos, foram treinados naquela época equipes de enfermeiras, né? Naquela época não tinha ainda as categorias separadas de enfermeiro, técnico, auxiliares e parteiras. Eles também compraram dispositivos próprios como recursos humanos, incluindo incubadoras e procedimentos rigorosos para a prevenção de infecções. Em 1960, foi publicado pela primeira vez um livro sobre o assunto Doenças do Recém-Nascido, estabelecendo o termo neonatologia pelo Alexander Schaeffer. E nós temos esses livros nas prateleiras de bibliotecas, mas ele não foi mais reeditado, mas ainda é o nosso livro base da história da neonatologia. Bom, neonatologia, o que significa isso? O termo neonatologia, no latim, neo, significa novo. Nato, de nascimento, e logia, estudo. Então, nós temos que é um estudo do nascimento de um novo bebê. É o ramo da pediatria que ocupa-se das crianças desde o nascimento até 28 dias de vida. Se a criança tem 29 dias de vida, ela já é transferida para o CTI pediátrico ou algum outro setor, comunidade intermediária, algum outro setor, porque nós só podemos atender até 28 dias de vida, considerado neonato. Bom, para termos uma unidade de terapia intensiva neonatal, nós temos que ver como ela deve ser estruturada e como devem ser as suas instalações. Nós estamos, então, seguindo o modelo Sistema de Regionais Integrado e Hierarquizado. Este modelo tem implícito a assistência integral à gestante e ao recém-nascido. Então, nós temos todos esses parâmetros para chegarmos ao que eles seguem conforme o Ministério da Saúde e a organização também.
Nas maternidades, o sistema prevê 3 níveis com adequado sistema de referência e contra-referência. Vamos ver quais são esses sistemas? Temos o sistema primário, que é o acompanhamento de gestante recém-nascido de baixo risco, identificando e encaminhando os casos de maior risco para os próximos níveis de assistência mais complexa. Então, nós recebemos a criança nascida e ela vai para a maternidade, e da maternidade ela já tem alta. Então, são aspectos que a gente acompanha a criança durante a gestação, então, na vida intrauterina e após o seu nascimento. No secundário, nós acompanhamos também as gestantes e o recém-nascido de baixo e médio peso, selecionando e encaminhando casos de maior risco para os centros mais habilitados para o seu atendimento, ou no caso, unidades de terapia intensiva neonatal ou também unidades intermediárias neonatais ou berçários patológicos, que são os mais atuais no momento. E o secundário, a gente já observa que tem crianças que vão nascer com baixo e médio peso. Já a instalação do setor terciário é destinado ao atendimento de gestante e recém-nascido de alto risco e de internação de recém-nascido com algumas patologias. Então, já na gestação é identificado que a criança terá alguma intercorrência e já é levado para a unidade de terapia intensiva neonatal. Essas crianças são transportadas conforme a gente mostrou com aqueles tipos de incubadora. Aqui a gente tem a imagem de uma terapia intensiva neonatal, onde ela segue todas as resoluções N32, NR32, NR50, a RDC 07. Então, nós seguimos todas as normas para que ela chegue a este padrão, onde cada box tem um espaço entre outros adequado. Nós temos aparelhos e equipamentos específicos para cada criança, por conta da baixa imunidade dessa criança. Então, a gente diminui os riscos de infecção para cada criança ter os seus próprios equipamentos. Então, a equipe toda treinada para isso, o ambiente é climatizado para diminuir o aquecimento e o crescimento de algumas bactérias específicas. E a gente já sabe que as incubadoras são aquecidas e dá um grande parâmetro, uma grande vantagem dos micro-organismos em crescimento. Então, por isso que a gente faz de tudo para que a criança tenha o menos risco possível para infecções. A UTI neonatal ela deve ser localizada dentro de uma estrutura hospitalar que dispõe de recursos para o diagnóstico e tratamento de qualquer tipo de patologia neonatal. Ela é preparada para procedimentos especializados como cateterismo umbilical ou cardíaco, cirurgias neonatais, assistência ventilatória, monitorização de dados vitais. E é próxima do centro cirúrgico ou do centro obstétrico e também da sala de parto. A unidade de terapia intensiva neonatal precisa ser bem planejada. Então, qual é a localização geográfica? A gente tem que observar, para eu abrir uma unidade de terapia intensiva neonatal, eu tenho que estabelecer parâmetros de onde ela vai ser instalada. Se eu vou instalar uma unidade de terapia intensiva neonatal onde não ocorrem nascimentos de crianças com grandes riscos, não adianta de nada. Eu vou só ter gastos à unidade hospitalar. Então, nós vamos observar e estudar a população assistida daquela unidade hospitalar, a taxa de crescimento populacional é grande ou não, é mais idosos ou não, tem que observar esses detalhes. Recursos disponíveis, o hospital vai conseguir disponibilizar recursos físicos e humanos para dar continuidade ao tratamento dentro de uma unidade de terapia intensiva neonatal? O índice de prematuridade naquela região é alta, é baixa, há necessidade ou não? O número de admissão é potencial para uma unidade de terapia intensiva neonatal? E a ocupação é média de um leito ou não? Então, a gente tem que observar parâmetros específicos para que não ocorra a construção de uma unidade de terapia intensiva onde não há necessidade. Ela deve ser dividida nas áreas, no caso, no atendimento ao recém-nascido, sala de admissão do recém-nascido, sala do recém-nascido em observação. Então, a criança nasce, é admitida e ela tem uma outra sala onde ela fica em observação para, assim, ir com a mãe para o quarto. Sala de cuidados intermediários, sala de cuidados especiais, que é a unidade de terapia intensiva neonatal, e, claro, a sala de isolamento, onde a gente tem necessidade de isolar aquela criança
por conta de bactérias multiresistentes. A unidade de terapia intensiva neonatal, ela conta com o funcionamento do posto de enfermagem, de rouparia, sala de amamentação, banco de leite. E por que tem que ter uma sala de amamentação e banco de leite? Porque nós só conseguimos aumentar a nutrição dos recém-nascidos com a ajuda da nutrição parenteral, mas depois ela tem que ter o aporte gástrico, né? E o gástrico somente com o leite materno. Então, toda unidade de terapia intensiva neonatal deve ter uma sala de amamentação e banco de leite. E a área de apoio sempre será o depósito de armazenamento de material, de medicamentos e para os equipamentos. A área de apoio, ainda nós temos a sala de ordenha ou da amamentação, a central de enfermagem, o expurgo, a chefia de enfermagem, consultório, escritório médico, repouso médico e enfermagem. E no serviço de apoio diagnóstico, nós temos que ter laboratórios próprios equipados, como radiologia, ultrassom, ecocardiograma, eletrocardiograma, e assim a gente vai realizando o tratamento com todo esse aporte físico. A equipe de atendimento multiprofissional, primeiramente nós temos a equipe médica. Então, estabelecido pela RDC 07, nós temos no mínimo um médico-chefe, um médico plantonista 24 horas para cada 100 nascimentos por mês e deverá estar presente em todos os partos para realizar assistência ao recém-nascido durante as 24 horas do dia. 2 médicos diaristas para cada 100 nascimentos por mês. E temos na equipe de enfermagem supervisão constante de um enfermeiro com treinamento específico ou, claro, especialista em neonatologia. E todo o pessoal técnico ou auxiliar de enfermagem deve ser submetido a treinamento prévio e mantido em atualização constante e fixo no setor. Sabemos que, pela RDC 07, não podemos ter auxiliares de enfermagem, mas os técnicos de enfermagem, eles devem estar em todas as unidades, mas ainda não temos todo o aporte de técnicos de enfermagem para suprir as unidades de terapias. Então, por isso que ainda temos auxiliares de enfermagem. Nos cuidados intermediários neonatais, nós temos que ter um técnico ou auxiliar de enfermagem para cada 4 recém-nascidos e na UTI NEO, um técnico de enfermagem para cada 2 recém-nascidos e, claro, dependendo da sua gravidade. Ainda temos na equipe multiprofissional assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, fisioterapeutas e outros profissionais que nos auxiliam no dia a dia para o tratamento com esses recém-nascidos. Qual a indicação para o recém-nascido ir para a unidade de terapia intensiva neonatal? As crianças com baixo peso menor que 1,5 kg, grandes ou pequenos para a idade gestacional, é pré-termo, filho de mãe diabética, malformação, suspeita de infecção congênita, icterícia não fisiológica, pós-maturidade, asfixia perinatal, duração do parto ativo, como a primípara mais que 24 horas, a multípara mais que 12 horas, anomalias congênitas importantes, anemia aguda, síndrome hemorrágica, convulsões, pré e pós-operatório, prolapso de cordão umbilical, sofrimento fetal crônico subagudo ou agudo, placenta prévia ou descolamento de placenta, parto difícil ou tocotraumatismo, gravidez múltipla, parto cesárea em observação, parto pélvico também que fica em observação, oligo e polidrâmio, membrana hialina ou outra dificuldade respiratória, no caso síndrome da membrana hialina, sepse, doença hemolítica, cardiopatia congênita e recém-nascido que tem sintomas, não tem nenhum motivo de doença, mas ele tem sintomas que há necessidade de estar dentro de uma unidade de terapia intensiva neonatal. Lembrando que todas essas patologias, as principais que nós atendemos em grandes índices, nós vamos discutir no nosso curso de neonatologia. E todos esses detalhes que eu passei bem rapidinho, também discutimos cada um e mostrando como que a enfermagem pode estar trabalhando. O mais importante na vida de um ser humano é o período neonatal, porque é ali que ele vai estar sendo formado, ali que ele vai estar pronto para se alimentar, para eliminações fisiológicas, para viver normalmente como correr, andar,
falar, ouvir. Então, o período neonatal é o mais importante do ser humano. E quando ele sai, ele já está pronto para uma vida. E é esse momento que nós temos que nos preocupar quando estamos dentro desses setores primários, secundários e terciários para esses tratamentos. O recém-nascido chega ao mundo extrauterino como uma história que se construiu na vida intrauterina e familiar. Nascem com síndrome do desconforto respiratório e déficit da termorregulação. Todos os nossos recém-nascidos, todos eles nascem com dificuldade, mas como eles são crianças normais ou que não têm nenhuma patologia ou infecção, eles automaticamente ou fisiologicamente têm um déficit de síndrome do desconforto respiratório, mas logo eles voltam ao normal, respiram normal e o déficit de termorregulação também é muito comum. Então, as crianças que não têm nenhuma distócia durante o parto, elas desenvolvem normalmente. Mas tem crianças também que têm uma nota excelente de Apgar pós-nascimento e evoluem depois de 2, 3, 4, 6 horas para déficit de termorregulação, da síndrome do desconforto respiratório. Então, é por isso que nós temos que estar sempre observando e, claro, lembrando da história perinatal desse bebê. A neonatologia tem avançado muito nos últimos tempos. O controle dos riscos de mortalidade, de medicamentos como antibióticos, drogas vasoativas, o uso de surfactantes exógenos, nutrição parenteral, rotinas especiais no cuidado e melhores equipamentos. Então, nós sabemos que os prematuros que nascem hoje, abaixo de 1,5 kg, eles têm um aporte de equipamentos, de medicamentos, de nutrição e que fazem com que eles sobrevivam hoje sem nenhuma sequela. Então, nós podemos sim estudar e acompanhar o período neonatal para que pós-nascimento a gente tenha uma criança bem desenvolvida. Lembrando que o surfactante é uma substância que auxilia na respiração e são detalhes importantes que são bem recentes e que eu vou discutir bastante durante as nossas aulas. E em 1990 ele começou a ser utilizado e é por isso que nós temos crianças muito pequenas e que sobrevivem sem nenhuma sequela. E nós temos na nutrição parenteral a diminuição do risco de mortalidade, porque garante 100% de nutrição, mas tem um grande risco de infecção 100%. E claro, como eu sempre falei, na neonatologia nós temos que trabalhar com dedicação e empenho e é o lema da assistência de enfermagem na neonatologia. Se nós pudermos trabalhar todos os dias com equipes capacitadas, com equipamentos todos ajustados para o atendimento, nós tivermos todos os medicamentos de prontidão ou preparados, né? Uma equipe planejada, se nós tivermos gestantes prontas para que a gente possa, não gestantes prontas, gestantes preparadas para o parto, nós com certeza teremos essa facilidade na assistência de enfermagem. Lembrando que o resultado positivo tem tudo a ver com o pré-natal. E o nosso resultado positivo também tem tudo a ver com equipes preparadas para o atendimento ao recém-nascido. Neste momento, eu termino a palestra e vamos dar continuidade, né? Ok, Kelly, muito obrigada. Agora chegou a hora das nossas perguntas, certo? Ok. A primeira pergunta é o seguinte: quais são os principais equipamentos utilizados em neonatologia? Muito bem. Os principais equipamentos são, no mínimo, incubadora, ventilador mecânico, bombas de infusão, bombas de seringa, um carrinho de parada para a gente estar ajudando no auxílio quando tiver algum ciclo de reanimação cardíaca desse recém-nascido, né? E claro, todos os materiais essenciais para os procedimentos a serem realizados no momento da assistência, como por exemplo o ambu, o oxigênio, a máscara, materiais de EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Certo. Temos uma pergunta da Morgana Guedes, que é estudante de enfermagem lá de João Pessoa. Qual a conduta imediata da enfermeira ao neonato que aspira o mecônio? Ok, muito boa essa pergunta, viu, Morgana?
Olha, quando a criança ela broncoaspira o mecônio no momento do parto, quem faz esse procedimento é o pediatra, né? Então ele faz uma aspiração e essa aspiração normalmente é realizada via tubo orotraqueal. Então a criança é entubada e ele aspira o máximo possível do conteúdo que foi broncoaspirado. E aí, claro, a equipe de enfermagem está auxiliando nessa assistência. Agora, talvez a pergunta seja se o enfermeiro tem essa capacidade para realizar. O enfermeiro ele não pode entubar para realizar esse procedimento. O que ele pode é realizar a aspiração superior, né, de vias superiores, que no caso é nariz e boca. Então, no recém-nascido, é sempre aspirado primeiramente boca, depois nariz. Sempre, tá? Todo nascimento. É a única exceção que nós temos nas aspirações. Nós temos aspirações, se está entubado, aspiração de vias inferiores através do tubo e depois narina, depois boca. Agora, quando nós não temos tubo, é aspiração, nariz, boca, no caso, vias aéreas superiores. Agora, quando o bebê nasce, a primeira coisa que nós fazemos, se não tem, o médico não chegou, a primeira coisa que você faz, aspiração, boca, nariz. Certo. A próxima pergunta é da Juliana, de São Paulo. A mãe permanece no mesmo local do bebê que está na UTI ou ela fica em um quarto separado e o vê apenas nos horários de alimentação? Excelente, Juliana, essa pergunta. Olha, depende de cada instituição hospitalar. Tem instituições, e se for pela lei que nós temos agora atualmente, a mãe ela tem acesso 24 horas ao recém-nascido. Mas como se trata de uma unidade de terapia intensiva neonatal, onde você tem rigores na condução de todo o tratamento, então as instituições hospitalares trabalham com horário sim. Então essa mãe, o bebê nasce e eles são separados. O bebê vai para a UTI neonatal e a mãe vai para a maternidade ou para o setor onde ela for internada. E esse tempo que ela vai estar internada, ela vai ter a tranquilidade de estar visitando esse recém-nascido. Então, pela lei, quem tem direito a visitar o recém-nascido por 24 horas? A mãe e o pai. E os avós têm um determinado horário. E o restante dos familiares não tem nenhum direito de estar visitando por ser um setor com grandes complexidades e grande risco de infecção. Então, o mínimo possível de visitas, mesmo porque a criança tem baixa imunidade e a gente tem esse risco. Então, a mãe fica realmente separada, mas ela tem todo o direito de estar visitando, mas depende das instituições. Tem instituições que estipulam, sim, horários específicos para a visita. Ok, nossa última pergunta é do Dr. Lima, do Ceará. Qual a dificuldade que a medicina ainda encontra para salvar recém-nascidos? Excelente, doutor Lima, que bom a participação de um médico, né? Não sei se é médico, fisioterapeuta ou enfermeiro, não sei, mas essa pergunta é muito pertinente. O que nós temos atualmente? Equipe não capacitada para assistir esses recém-nascidos ou mesmo assistir as gestantes. Ou também temos equipes médicas que não conseguem diagnosticar com precisão o sofrimento fetal. Então, passa-se do tempo do nascimento desse recém-nascido e, claro, a falta de equipamentos precisos para a assistência do recém-nascido. Kelly, chegaram mais perguntas aqui para você. Bom, que bom. A próxima é da Sandra Godoy, de São Paulo. Ela gostaria de saber se para um profissional que queira trabalhar nessa área, como deve proceder. Ok, Sandra. Olha, para um profissional da área de enfermagem ou da área técnica ou superior, ele pode estar trabalhando em unidades terapia intensivas se ele tiver um treinamento básico. Mas como que você pode trabalhar especificamente na área de neonatologia? A partir do momento que você tenha a facilidade ou a vocação de trabalhar com recém-nascidos. Então, a partir desse momento, as equipes vão de selecionamento, que eles vão selecionar, né, esses funcionários ou profissional para
unidades específicas. Agora, para você estar em terapia intensivas, são no mínimo técnicos de enfermagem ou enfermeiros e que tenham a facilidade de trabalhar com equipamentos de alta complexidade, procedimentos também e, claro, ter no mínimo uma especialidade específica se for do nível superior. Claro que nós sabemos que a nível mundial nós não temos todos especializados nessa área, mas que você tenha no mínimo a vocação de gostar de trabalhar com crianças, né? Agora sim, essa é a nossa última pergunta. Tá certo. Quais são os parâmetros de sinais vitais de um neonato, da Morgana Guedes de João Pessoa? Oh, mas João Pessoa tá bastante com a gente hoje. Oi, Morgana. Olha, sinais vitais depende do peso da criança, do tamanho da criança. Mas vamos dar uma média básica quando você olha a criança internada no box e você olha para o monitor multiparâmetro e você vê os sinais básicos fisiológicos de um recém-nascido que você vê que ele está estável fisiologicamente, né? Ou hemodinamicamente. Você vê frequência cardíaca entre 120 e 160, tá? Então é um parâmetro assim de média, mas lembra que a gente tem que sempre observar peso e tamanho da criança, né? Você tem que observar a temperatura entre 36,5 e 37,5, não pode passar disso ou menos que isso, porque você tem uma baixa temperatura ou elevação da temperatura e isso traz uma degradação à criança muito grande. A pressão arterial depende da gestação, da idade gestacional. Então, por exemplo, se a criança nasceu com idade gestacional de 32 semanas, isso a gente trabalha bastante nas aulas, qual é o tempo de idade gestacional a termo, pré-termo, pós-termo. Se ela for pré-termo, idade gestacional 32, a média da pressão arterial tem que estar próxima da sua idade gestacional. Então, depende também do peso, né, e do tamanho da criança, tá? Do comprimento da criança. E a temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial e frequência respiratória. Respiratória fica entre 60 e 80 respirações por minuto, é um padrão de média para os nossos recém-nascidos. E a gente fica observando conforme o tamanho e o peso da criança. Kelly, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e até a próxima. Então, ficamos por aqui e até o próximo Porta Palestras.